Você confia de verdade na pessoa com quem divide a vida. Júnior confiava, amava, acreditava que seu casamento com Vivian era estável. Até que começou a ouvir sussurros, no ponto de ônibus, na mercearia, na farmácia do bairro. Cara, tua esposa entrou de novo naquele ônibus e saiu 1 hora depois com o cabelo bagunçado e rindo com o motorista. No começo, Júnior achou que era fofoca, mas os rumores vieram de todos os lados. E o que parecia impossível se tornou a verdade mais amarga da sua vida. O que você faria se descobrisse que a pessoa que você ama está te traindo com vários homens? E todos eles dirigem os ônibus da sua cidade? Essa é a história real de dor, traição e um amor que virou piada no bairro inteiro. E você vai entender por que essa história está deixando milhares de pessoas em choque. Se histórias reais assim tocam você, já deixa o like, se inscreva no canal Confissões do Reddit e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. Porque às vezes, a pior viagem não acontece na estrada, mas dentro da nossa própria casa. Minha esposa dizia que estava trabalhando, mas estava com vários motoristas de ônibus. Meu nome é Júnior, tenho 38 anos, sou técnico em refrigeração e moro num bairro simples, mas tranquilo. Sempre fui aquele tipo de homem que valoriza o lar, que chega do trabalho suado, mas feliz por saber que tem alguém esperando em casa. Esse alguém era a Vivian. Minha esposa há quase 8 anos. Uma mulher linda, de sorriso fácil, 35 anos, dona de um carisma que fazia qualquer um parar para conversar, principalmente motoristas. Vivian nunca quis trabalhar fora. Ela dizia que preferia cuidar da casa, do nosso cachorro Thor, e fazer cursos rápidos pela internet. Sempre achei isso normal. Eu fazia o possível para que ela tivesse tudo, mesmo quando o orçamento apertava. Mas há cerca de 6 meses, ela veio com uma conversa nova. Amor, tô pensando em trabalhar fora. Tô meio entediada em casa, sabe? Aquilo me pegou de surpresa, mas ao mesmo tempo fiquei feliz. Achei que ela queria crescer, mudar de ares. Só que em vez de procurar emprego em lojas, mercados, ou algo assim, ela disse que ia tentar uma vaga na parte administrativa de uma cooperativa de transportes. Até aí, tudo certo. Ela me disse que faria entrevistas, que precisava conhecer o ambiente, e passou a sair quase todos os dias de manhã e só voltar no fim da tarde. No início, não desconfiei de nada. Só que com o tempo, comecei a notar coisas que antes pareciam detalhes, mas que hoje gritam na minha memória. Vivian começou a se arrumar demais. Maquiagem pesada, perfumes que ela nunca usava comigo, e roupas novas que eu não fazia ideia de onde vinham. Quando perguntei sobre as roupas, ela riu e disse: ganhei de uma amiga lá da cooperativa. E foi aí que a primeira peça do quebra-cabeça caiu. Aos poucos, os vizinhos começaram a comentar coisas estranhas. Uma senhora que vendia doces na esquina me disse: Júnior, tua esposa tá bem enturmada com os motoristas, né? Sempre vejo ela subindo naquele ônibus azul e descendo só depois de horas. Achei que era exagero. Mas comecei a ouvir as mesmas coisas de outras pessoas. Até que um dia, meu sobrinho de 17 anos, que estuda no colégio próximo ao terminal, me chamou no canto e soltou: Tio, sei que não é da minha conta, mas vi a tia Vivian saindo do ônibus do Marquinhos outro dia. Eles estavam abraçados. E tipo, bem abraçados. O Marquinhos era um motorista conhecido da linha 27, bairro industrial. Tinha 42 anos, era casado, e sempre parava aqui na rua para tomar café na padaria. E quando ouvi isso, meu chão começou a rachar. Decidi investigar por conta própria. Comecei a prestar atenção nos horários da Vivian. Anotei em um caderno, quando ela saía, com que roupa, e em que direção ia. Comecei a cruzar com os horários das linhas de ônibus que passavam pela região. E não demorou muito para perceber um padrão: em toda terça e quinta ela ia trabalhar exatamente nos dias de folga da secretária da cooperativa. Mas o que me destruiu mesmo foi quando liguei uma câmera antiga que tínhamos, apontada para o portão, e deixei gravando por 2 dias. Na quinta-feira, assisti o vídeo em casa, sozinho, com o coração batendo no pescoço. Lá estava ela. Vivian saiu de casa às 9h07. 5 minutos depois, o ônibus da linha 27 encostou. Ela entrou sorrindo, cumprimentando o motorista com um beijo no rosto, ou melhor, perto demais da boca. E não voltou para casa antes das 16 horas. Mas esse não era o único motorista.
Na semana seguinte, ela repetiu o ritual com outro ônibus, dessa vez da linha 12, Centro-Norte, dirigido por um homem mais novo, chamado Diogo, de 29 anos. Eu já tinha visto ele pelas redondezas. Sempre com jeito simpático, brincalhão, mas nunca imaginei que ele também fazia parte disso. Foi só aí que me dei conta de que não era um caso isolado. Vivian estava envolvida com vários motoristas, e provavelmente usava os trajetos dos coletivos como álibi para suas escapadas. Ela não ia trabalhar. Ela fazia excursões pessoais, com motoristas diferentes, em horários programados, aproveitando cada parada como se fosse um tour de prazer e aventura. Era como se ela vivesse duas vidas. E eu, era só a fachada de uma delas. Depois de ver com meus próprios olhos o que o vídeo mostrava, me vi paralisado. Não era mais uma suspeita. Era um fato. Vivian estava me traindo dentro de ônibus. E pior, com mais de um motorista. Passei noites em claro, olhando para o teto, me perguntando como aquilo começou. Será que ela sentia falta de algo? Será que eu não dava o suficiente? Ou ela apenas gostava da adrenalina de viver algo secreto? Por um momento, me culpei. Mas logo entendi que nada justificava aquela traição múltipla, aquela sequência de mentiras diárias disfarçadas de rotina. Na segunda-feira seguinte, tomei coragem. Fingi sair pro trabalho como de costume, mas dei meia volta e me escondi no carro, estacionado 2 quadras abaixo. Às 9 horas em ponto, lá estava ela em Vivian, saltitante, cheirosa, com um vestido vermelho que nunca tinha usado comigo. Ela desceu a rua, olhou pros lados como se verificasse se o mundo estava cego, e parou na esquina. 10 minutos depois, outro ônibus encostou. Dessa vez, era o da linha 30, em Interbairro Sul. O motorista era alto, cabelo grisalho, um tal de Celso, de 50 anos, que eu lembrava de já ter visto no mercadinho. Ela entrou pela porta da frente. Eu segui o ônibus de longe. Vi quando ele parou num ponto mais afastado, onde raramente desciam passageiros. Eles ficaram ali por quase 1 hora. O motor permaneceu ligado, mas ninguém subiu ou desceu. Meu estômago virou. Naquela noite, fiz questão de manter o disfarce. Cheguei em casa como se nada tivesse acontecido. Vivian me beijou no rosto, me perguntou como foi o dia, e ainda preparou meu prato como se fosse a esposa perfeita. E eu? Eu sorri. Mas por dentro, eu só queria gritar. Passei a investigar com mais profundidade. Comecei a conversar com conhecidos que usavam ônibus todos os dias. Um deles, o Cláudio, que trabalha na feira, soltou uma frase que gelou minha espinha. Cara, tua mulher é famosa nos terminais. Sempre tá nos ônibus da garagem, rindo com os motoristas. Já vi ela umas 3 vezes entrando no fundo dos coletivos quando tão parados lá no pátio. Isso me destruiu. Fui até o terminal, sem avisar ninguém. Fingi que esperava um ônibus e comecei a conversar com um cobrador mais novo, o Rafael. Conhece a Vivian? Ele hesitou. Engoliu seco. Tentou disfarçar. De nome não, mas talvez de vista. Mostrei uma foto no celular. Ele arregalou os olhos. E com a honestidade desconfortável de quem não queria mentir, soltou. Sim, ela aparece por aqui sim. Conversa bastante com o Marquinhos, com o Diogo, e até com o Celso. Dizem que ela é muito amiga dos caras. Muito amiga. Entendi perfeitamente o eufemismo. Comecei a anotar os nomes de todos os envolvidos. Já eram 4 confirmados. Marquinhos, há 42 anos, linha 27. Diogo, há 29 anos, linha 12. Celso, há 50 anos, linha 30. E um tal de Ramon, há 34 anos, linha 40, que descobri mais tarde. Com cada nome, uma dor nova. Uma decepção. Uma ferida. Na semana seguinte, pedi ajuda para um amigo que trabalhava com rastreamento veicular. Instalei um GPS escondido na bolsa da Vivian e consegui, com dificuldade, acesso a um programa de rastreamento. Nos 3 dias seguintes, o GPS indicou paradas longas em ruas próximas a terminais, áreas desertas e até no pátio de uma garagem desativada de ônibus. Em todas essas paradas, coincidentemente, havia linhas associadas aos nomes dos motoristas da minha lista. Vivian não estava apenas me traindo. Ela tinha transformado os ônibus da cidade em seu próprio playground secreto. Naquela noite, deitei ao lado dela e observei enquanto dormia. Tão calma.
Tão tranquila. Como alguém conseguia viver assim, fingindo ser quem não era? Minha cabeça estava a mil. Mas uma coisa estava clara e eu precisava confrontá-la. Só não sabia ainda como ou e nem se eu aguentaria ouvir a verdade da boca dela. Mas o bairro já sabia. As histórias corriam de boca em boca, e a cada esquina, a vergonha me encarava. Acordei com o peito apertado. A dor de saber da traição era como uma pedra dentro do meu estômago. Mas pior que isso era o olhar das pessoas na rua. Aquele olhar silencioso que diz tudo sem dizer nada. Na padaria, o padeiro me cumprimentou de cabeça baixa. No açougue, o balconista não conseguia manter contato visual comigo. Até a dona Odete, que adorava conversar, se calou quando entrei. A verdade era clara, todos sabiam, ao menos eu. Naquela noite, preparei o jantar como se fosse mais um dia normal. Fiz o prato favorito dela, em lasanha. Abri uma garrafa de vinho, coloquei uma música de fundo e esperei que ela chegasse. Ela entrou em casa sorridente, como sempre. Me deu um beijo no rosto e soltou. Que clima gostoso! Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo. Sim, Vivian. Aconteceu sim. A verdade resolveu chegar em casa. Ela franziu a testa. Como assim? Peguei o celular. Abri o rastreador. Mostrei os locais que ela frequentava nos últimos dias. Um a um. Linha por linha. Ônibus por ônibus. Nome por nome. Marquinhos. Celso. Diogo. Ramon, quer que eu continue? Vivian congelou. O sorriso se desfez. Por um segundo, o silêncio tomou conta da sala. Então, ela respirou fundo e se sentou à minha frente. Júnior, deixa eu explicar. Explicar o quê? Que você transformou o terminal da cidade no teu motel sobre rodas. Ela baixou os olhos. Eu me sentia sozinha. Desvalorizada. Queria me sentir viva. Não foi algo planejado. Começou com um flerte bobo, e quando percebi, eu já estava presa naquilo. Presa? Você não estava presa. Você estava livre. Livre até demais. Ela engoliu seco. Eu me senti desejada. Eles me olhavam como mulher e eu gostei disso. Aquelas palavras me cortaram como navalha. Naquela noite, dormimos em camas separadas. O silêncio da casa era tão pesado que parecia que até as paredes queriam fugir. No dia seguinte, ela tentou conversar. Disse que queria consertar. Que me amava. Que aquilo tudo tinha sido um erro. Mas como consertar o que foi despedaçado em pedaços tão pequenos? Comecei a receber mensagens de pessoas do bairro. Alguns me dando apoio. Outros contando histórias que eu nem queria saber. Júnior, vi ela saindo do ônibus do Celso semana passada, rindo, ajeitando a roupa. Amigo, tua esposa estava sempre no ponto da garagem velha. Todo mundo achava estranho. Na linha 40 tem até motorista que aposta entre si quem vai ser o próximo. Cada mensagem era uma facada. Decidi sair por uns dias. Fui para casa de um primo em outra cidade. Precisava respirar, pensar. Vivian me mandava mensagens todos os dias, dizendo que me amava, que queria uma segunda chance. Mas o que me doía mais era o fato de que, mesmo diante de tudo, uma parte de mim ainda a amava. Eu lembrava do nosso começo. Dos planos. Dos beijos. Das viagens. Da forma como ela ria quando eu contava uma piada ruim. Mas a Vivian de agora era uma estranha. Uma estranha que usava o nome da mulher que um dia eu jurei amar. 2 dias depois, voltei para casa. Entrei com cuidado, como quem pisa num campo minado. Vivian estava sentada no sofá, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela se levantou, veio até mim, e disse: Me perdoa, eu fui fraca. Eu errei. Mas eu ainda te amo. Fiquei em silêncio. O coração parecia um campo de guerra. Emoções explodindo por todos os lados. Eu não sei se dá para perdoar, Vivian. Mas eu preciso entender, você parou? Ela hesitou. Olhou para mim, e ficou calada por um segundo a mais do que deveria. Ainda tá acontecendo? Ela não respondeu. E o silêncio dela foi a pior resposta de todas.
O silêncio dela ecoou como um trovão. Mais do que as palavras, foi aquela hesitação que me destruiu por dentro. Vivian, ainda tá acontecendo? Ela baixou os olhos, apertou as mãos como quem tenta segurar a própria culpa e murmurou. Eu juro que tentei parar, mas é como se eu tivesse me viciado naquela sensação. Foi como se o chão tivesse sumido sob os meus pés. Então, mesmo depois de tudo que descobri, você continuou? Ela assentiu, com lágrimas escorrendo. Eu me perdi, Júnior. Eu não sei mais quem sou. Me virei, sem conseguir olhar para ela. Me apoiei na parede tentando não desabar. A dor era mais profunda do que qualquer traição. Era a perda do amor que um dia nos uniu. Você tem ideia do que fez comigo? Com a gente? Vivian se aproximou, tentando tocar meu braço. Me afastei. Não, Vivian. Agora é você que vai ouvir. Comecei a despejar tudo. A vergonha. As piadas nas costas. As mensagens anônimas. A dor de fingir normalidade enquanto tudo desmoronava dentro de mim. O medo de sair na rua. A humilhação silenciosa. Eu não perdi só uma esposa. Eu perdi o respeito das pessoas. Perdi meu nome. Perdi a mim mesmo. Ela caiu de joelhos no chão, chorando. Eu queria voltar no tempo ou eu queria apagar tudo. Mas não pode. E o pior, você ainda continua com eles. Ela me encarou. E pela primeira vez, não disse nada. Nenhuma desculpa. Nenhuma justificativa. Só a crueza do remorso. Nos dias seguintes, Vivian dormia no quarto de hóspedes. Eu passava os dias calado, mergulhado em mim mesmo. Até que um dia, quando eu voltava do trabalho, vi um ônibus parar na esquina. Era o da linha 42. A porta abriu, e lá estava ela, descendo. Com o cabelo preso, os lábios vermelhos, e ao lado de outro motorista. Dessa vez, ela me viu. Nossos olhos se encontraram. E por um segundo, o mundo parou. Ela ficou sem reação. O motorista também. Eu só balancei a cabeça e fui embora. Naquela noite, ela não voltou. 3 semanas depois, recebi uma carta. Escrito à mão. De Vivian. Júnior. Eu entendo se você nunca quiser me ver novamente. Eu falhei com você, com nosso amor, com nossa história. A verdade é que eu me perdi. A atenção deles me fez sentir viva, mas foi uma ilusão. A única pessoa que me amou de verdade fui eu quem feri. Eu não vou mais te procurar. Você merece alguém inteiro. E eu tô quebrada demais pra te acompanhar. Me perdoa. Vivian. Li a carta 5 vezes. Cada linha pesava 1 tonelada. Na última leitura, dobrei o papel com cuidado, guardei na gaveta da escrivaninha e chorei como nunca tinha chorado antes. O tempo passou. As pessoas do bairro pararam de comentar. Alguns ainda me olham com pena. Outros, com respeito por eu ter suportado tanto. Vivian não voltou. Ouvi dizer que se mudou para outra cidade. Que largou o emprego. Que sumiu do mapa. Nunca mais a vi. Mas às vezes, quando estou sozinho no silêncio da noite, me pego perguntando: como alguém pode amar tanto e destruir tanto ao mesmo tempo? Meses se passaram. Vivian sumiu da minha vida tão de repente quanto tudo aquilo começou. Nenhuma ligação. Nenhuma visita. Nenhuma mensagem. Aos poucos, a dor foi se transformando em cicatriz. Eu mudei de rota. Troquei os horários. Parei de passar perto das antigas linhas de ônibus. Queria apagar os rastros, mas a memória teima em resistir. Voltar a ser Júnior e não o corno da Vivian levou tempo. Mas fui encontrando novos espaços. Comecei a me cuidar, sair com amigos, redescobrir minha liberdade. Até que um dia, numa lanchonete que costumo ir após o trabalho, vi um rosto familiar atrás do balcão. Era Henrique, um dos motoristas. Mais novo, tinha uns 29 anos. Era um dos que apareciam com frequência nos prints que recebi, os que ela trocava mensagens carinhosas, fazia piadas e combinava encontros em horários em que dizia estar cansada do expediente. Nos encaramos por alguns segundos. E ele quebrou o silêncio. Cara, posso falar com você?
Suspirei. E assenti. Ele veio, tirou o avental e se sentou na minha frente. Eu só queria dizer que eu não sabia que ela era casada. Ela dizia que estava separada, que você era abusivo, frio. Trinquei os dentes. Não tô aqui pra briga. Só, pra te pedir desculpa. Depois que tudo veio à tona, eu saí do ônibus, fui trabalhar aqui. Tô tentando ser alguém melhor. Fiquei ali, parado. Encarando o homem que, mesmo sem saber, ajudou a destruir o que um dia eu considerei sagrado. Mas vi algo no olhar dele. Arrependimento. Ou talvez só vergonha. Não importava mais. A vida cobra. Eu disse. Só espero que você aprenda com isso. Ele assentiu, e foi embora. Naquela noite, cheguei em casa e olhei o retrato que ainda estava na estante. Era do nosso aniversário de 3 anos de casados. Vivian sorria. Eu também. Mas era um retrato de algo que não existia mais. Guardei a foto na caixa onde coloquei a carta dela. E decidi, era hora de seguir. 3 anos depois, eu estava em um ponto de ônibus, indo visitar minha mãe no interior. Sentei no banco, coloquei fones de ouvido, e fechei os olhos. Foi quando ouvi uma voz. Júnior? Virei o rosto devagar. Vivian. Mudada. O cabelo mais curto. Olhar cansado, mas com uma leveza estranha. Ela segurava a mão de uma criança, uma menina de uns 2 anos, com cachinhos castanhos e olhos que pareciam os meus. Meu coração travou. Oi, respondi. Ela sorriu, tímida. A gente tá indo visitar meus pais. Moramos aqui perto agora. Assenti. Olhei a menina. Ela é. Vivian assentiu. Sim. Mas não se preocupa. Não vim te pedir nada. Só, queria dizer que tô bem. E que você tinha razão sobre tudo. Olhei para ela, e pela primeira vez em anos, não senti raiva. Nem pena. Nem amor. Apenas, paz. O ônibus chegou. Ela subiu, segurando a filha. Parou na porta e olhou para mim uma última vez. Obrigada, por ter me deixado ir. Sorri. Obrigado por ter ido. E então, ela desapareceu dentro do veículo. Hoje, conto essa história para que outras pessoas saibam que, por mais fundo que você afunde, existe superfície. Existe ar. Existe recomeço. Nem todo amor sobrevive. Nem todo erro se apaga. Mas a vida, com ela anda. Sempre anda. E eu aprendi que o valor de um homem não está no que ele perde, mas na dignidade com que ele se levanta. Se essa confissão eletrizante te tocou, se inscreva no canal Confissões do Reddit. Deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E clique no card aqui na tela para ver outras histórias que vão mexer com seu coração.